Hoje a gente vai falar aqui quando Jesus fez aquela pesca maravilhosa, né? Lá no livro de Lucas, capítulo 5, a gente vai ler os versículos 4 a 8, mas depois, se vocês tiverem um tempinho, vocês lêem o capítulo inteiro, tá? Então, Lucas, capítulo 5, de 4 a 8. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Vamos ler o 9 também. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de homens. Amém. Então aqui, nessa passagem, né, Jesus, ele já tinha feito algumas coisas, né, ele já tinha expulsado o demônio. Quando ele chega lá em Cafarnaum, tinha um endemoniado lá, ele expulsa. Depois ele vai para a casa de Pedro, né, ele é convidado lá, e ele cura a sogra de Pedro, que está com uma febre altíssima, né. Jesus já tinha passado pela tentação. Então, assim, a fama de Jesus já estava começando a crescer, já tinha uma multidão seguindo ele, né? No versículo 1 fala que uma multidão comprimia de todos os lados, né? Então, ali as pessoas já estavam seguindo a Jesus pelo ensinamento dele, pelas palavras de Jesus, pelo que Jesus já havia fazendo, né? Pedro, provavelmente até então, né, era chamado de Simão. Ele já conhecia um pouco de Jesus, o irmão dele, André, já seguia Jesus, já havia falado de Jesus. Ele viu, né, ou não sei se a Bíblia não relata se ele estava, né, se ele participou desse momento que a sogra foi curada. Mas então Pedro até então ele já tinha ouvido falar de Jesus, né? Ele até então não tinha tido uma experiência com Jesus. Então aqui Jesus, né, que não faz nada por acaso, né, sabendo que Pedro estava à beira desse lago, do lago de Genezaré, ele começa a caminhar para essa direção e a multidão vai atrás dele, né? E então ele começa os ensinamentos e o povo tá lá, então ele vê os barcos lá parados, né? Eles tinham trabalhado a noite toda, estavam limpando as redes, né? Porque quando pesca não vem só os peixes, vem a sujeira, então você tem que limpar as redes, o que tiver furado tem que costurar de novo, né? Então eles estavam lá arrumando as redes dentro do barco. Então Jesus caminha até o barco e pede para que ele entra no barco e pede para que ele se afaste um pouco da margem, para ele poder ter um pouco mais de espaço para todo mundo, né, a multidão poder ouvir ele. Então ele fala ali e os discípulos obedecem, né, o Pedro e André obedecem, vai com o barco até mais para dentro, e então ele começa a falar com a multidão lá, os ensinamentos dele. E então, depois de tudo isso, ele fala para Pedro, né, para eles: olha, leva o barco até mais para onde está fundo lá no lago, né? Aqui no versículo, ó, deixa eu ver aqui. No 4, tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, né? Então ele diz também para os outros pescadores que estavam na região, né? Provavelmente era Tiago e João, que eles eram sócios, né, de Simão, e André também, que era irmão de Simão, estava junto. Então ele fala para eles: lancem as redes.
E o Simão respondeu para ele: Mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Então Pedro, né, se lembrou de tudo que Jesus fez, de tudo que ele já tinha ouvido Jesus falar, e então ele obedece e lança a rede. E eles têm uma pesca assim extraordinária, né? Tudo que eles não pescaram, provavelmente em meses, eles conseguiram pescar ali. Jesus multiplicou os peixes, né? Jesus declarou com a palavra dele, com a boca dele, ele foi lá e mandou eles pescarem. Eles obedeceram e eles tiveram uma pesca maravilhosa, né? Mas então Pedro, quando vê tudo aquilo acontecer, ele fica tão maravilhado que ele reconhece Jesus, vê Jesus de uma forma diferente, né? Ele fala: faça de mim, Senhor, porque eu sou um pecador, né? Então, diante de Jesus, ele reconheceu que ele era pecador, que ele não merecia aquilo, né? Aquele milagre que aconteceu, Pedro não merecia. Então, Jesus fala para ele que para ele não ter medo, lá no 9, versículo 9. Não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de homens. Então Pedro aqui, ele reconheceu Jesus como o mestre, né? Ele viu que ele era realmente, quem realmente ele era. Até então Pedro só tinha ouvido falar de Jesus. Pedro só tinha ouvido falar que ele era um homem que expulsava demônios, que ele curava, né? Mas ele ainda não tinha tido experiência com Jesus real. Então, muitas das vezes nós estamos ali buscando o Senhor, estamos, né, nos consagrando e tal, mas a gente ainda não tem uma experiência que choque a nossa vida, que venha impactar de uma forma assim que a gente reconheça, né? Igual a gente leu esses dias Isaías 6, né, que quando Isaías chega na presença de Deus, ele reconhece que ele é pecador. Então, nós, na presença de Jesus, nós precisamos reconhecer que nós somos miseráveis, nós precisamos dele. E Pedro reconheceu que ele precisava de Jesus, não porque Jesus fez esse milagre ou tantos outros milagres, mas porque Jesus é o Salvador. Ele reconheceu ali Jesus como o enviado de Deus. E nós precisamos, dia após dia, ter isso na nossa mente, que nós buscamos o Senhor, que nós o adoramos pelo que Ele é, o nosso Salvador, aquele que veio à terra, morreu numa cruz, padeceu tudo que um ser humano não podia nem imaginar de sofrer, né? Porque tudo que alguém mais sofreu na vida, Jesus passou. Jesus passou por humilhações, Jesus foi abandonado, né? Se sentiu abandonado, ele não foi, se sentiu abandonado, né? Jesus foi, provavelmente desde criança, Jesus foi muito humilhado, né? Porque as pessoas, se hoje em dia as pessoas comentam, imagina naquela época, né? Falavam para ele, provavelmente falavam que ele era um bastardo, né? Por ser para a mãe ter engravidado antes de casar, né? Tipo assim, então assim, provavelmente Jesus ouviu essas coisas quando era criança. Mas ele sabia quem ele era, ele sabia, ele seguiu a vida dele, sabendo que tudo que ele ia passar era por amor a nós, né? Ele veio à terra, ele obedeceu o Pai, morreu numa cruz para nos dar salvação. E nós temos que ter sempre isso na nossa mente, que nós buscamos o Senhor, que nós adoramos o Senhor, nós temos Ele na nossa vida, porque ainda que não merecemos, Ele é o nosso Salvador. Amém? Não pelas mãos, mas pelo que Ele é. Amém? Bom dia, mãe. Amém. Então vamos orar agora nessa manhã. Hoje a gente vai orar, né? Pedindo ao Senhor que nos ajude, o Espírito Santo nos ajude a reconhecer que Jesus é o nosso Salvador. Vamos orar pelas nossas crianças, vamos orar por Israel, né? Hoje está completando aí 1 ano daquele ataque. E nós sabemos que as profecias elas precisam ser cumpridas, mas a Bíblia diz também que nós precisamos orar pela paz de Israel. Amém? Pai amado, bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te glorificamos e te exaltamos porque o Senhor é bom. Nós não merecemos nada e o Senhor tem nos dado muito mais do que nós merecemos, Deus. Oh, Paizinho querido,
que nós vemos o tempo todo, Senhor, reconhecer a grandeza do Senhor, reconhecer o amor de Deus pelas nossas vidas, o amor e a graça de Jesus sobre nós. Ó Pai, que nós vemos, meu Pai, estar em Ti, buscando em Ti, Pai, pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor faz. Oh Deus, os milagres são consequências de uma vida contigo, Deus. Obrigada, Jesus, por cuidar de nós, por ter vindo a essa terra, por amor a nós, por ter sofrido, padecido tantas dores e humilhações por amor a nós. Oh Jesus, obrigada. Jesus, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nossas crianças, Pai, que tem sofrido tanto ataque, Senhor, na mente, físico. Oh, Pai, tantas crianças em situação de abuso, em situação de abandono, Pai. Oh, Senhor, estende as tuas mãos sobre essas crianças, Pai. Oh, Deus, onde estiver uma criança sendo abusada agora, Pai, em nome de Jesus, resgate essa criança. Envie homens e mulheres, meu Pai, que vão até esses lugares. Oh, Pai, crianças que estão em orfanatos, sendo, meu Pai, muitas das vezes abusados por outros amigos, pelos colegas ou até por pessoas da instituição. Pai, em nome de Jesus, levante homens e mulheres, meu Pai, que vão até esses lugares salvar essas crianças, Pai. Oh, Deus, guarda os nossos filhos em Ti, Pai. Esconda-os no Senhor, debaixo das asas do Altíssimo. Cobre os nossos filhos com Teu sangue. Cobre, meu Pai, essas crianças. Pai, guarda o coração dos nossos filhos, a mente. Que toda palavra ensinada na igreja por nós, meu Pai, que possa gerar, meu Pai, uma raiz profunda. Que nenhum vento de doutrina leve nossos filhos, meu Pai. Que eles sejam, meu Pai, Deus, que levem a verdade do Senhor, que levem a cultura dos céus na terra, Pai. Onde quer que esteja, leva a verdade. Tenha um compromisso com a verdade da palavra do Senhor. Que como flechas, meu Pai, nossos filhos irão mais longe que nós. Nossos filhos, meu Pai, levarão a verdade do Senhor. Nós declaramos nossos filhos serão como flechas nessa nação, Pai. Que farão a diferença, meu Pai. Que Deus serão resgatadores de vidas. Levarão a palavra do Senhor. Oh, Deus, eu oro também pela paz de Israel neste momento, Pai. Deus, nós clamamos ao Senhor, o Teu povo ali escolhido por Ti, meu Pai, há tantos anos atrás, meu Pai, e sofrem tanto somente por ser o Teu povo escolhido, Pai. Oh, Deus, nações estão contra eles, meu Pai, mas maior é o Senhor que está com eles, ó Deus. Oh, Pai, sobre cada um deles ali, protege, Pai. Converta o coração deles ao Senhor, Pai. Abra os olhos, guarda os missionários que estão naquele lugar, pessoas que estão ali, meu Pai, para ajudar, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Teu nome seja sempre honrado naquele povo, Pai. Em nome de Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos por essa manhã. Que essa palavra, Senhor, possa estar no nosso coração, meu Pai. Que nós possamos estar o tempo todo, meu Pai, lembrando que Jesus é o nosso Salvador e que os milagres são consequências de uma vida com o Senhor, Pai. Obrigada por tudo, Jesus. O Senhor é bom. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém. Amém. Que vocês tenham um dia abençoado na presença do Senhor e apaixone-se cada vez mais por Jesus. Amém? A paz, gente. Tchau.